Olá, amigos, estamos aqui mais um dia, mais um momento aqui para gravar um bloco sobre Direito Penal Especial no aulão de véspera do exame 44 da OAB. Amanhã, domingo, dia 17 de agosto, você estará prestando o exame da OAB e nós, da Oscar Cursos, proporcionamos uma revisão totalmente gratuita para você aqui no nosso canal, com professores de altíssimo nível, com professores que já aprovaram milhares, exatamente milhares de alunos, e hoje eu tenho a honra de tê-los aqui conosco. E certamente a matéria de Direito Penal Especial, que é a que nós verificaremos agora, é uma matéria que vai exigir muito de você e vai ser mais fácil se você prestar atenção na nossa aula, porque você se familiariza melhor com direito penal especial do que com direito penal da parte geral, com a teoria do crime. Por quê? Porque é mais palpável, no dia a dia você já tem contato ou pelo estágio que você faça, ou por ser um policial civil, ou por qualquer outro ramo, inclusive das notícias que você vê na televisão no dia a dia. Então, por esse motivo, você acaba tendo contato com essas figuras criminosas, com essas condutas criminosas, tá certo? Então, fica ligado que quando você pegar o macete que eu vou te passar aqui, você vai tranquilamente matar essa matéria, beleza? É muita coisa, eu não consigo falar tudo e eu vou tentar falar dos crimes mais importantes. Quando eu falar para você, presta atenção nisso, anota isso, grava, destaca, é porque eu tenho quase certeza que vai cair, tá certo? Tudo é importante, a gente não consegue ter certeza, por óbvio, mas, evidentemente, algumas coisas nós conseguimos, pela experiência, olhar e saber que vai ser exigido, até por estar na moda, né? Por estar em alta. E o primeiro capítulo, né, que é o capítulo 1 da parte especial, fala dos crimes contra a vida. E o primeiro deles que nós vamos tratar aqui é o homicídio, né? Que é o crime por excelência, é o crime que protege o bem jurídico mais valioso, que é a vida. O bem jurídico tutelado com o tipo penal do artigo 121 é a vida, e não há nada mais importante do que a vida, tá certo? Então nós vamos falar aqui, mas vamos nos atentar não ao CAPT, ao homicídio simples, nós vamos atentar para as qualificadoras e para uma novidade do artigo 121A, que é uma atualização importante, nós não temos nenhum ano dessa alteração, onde a figura do feminicídio se tornou um crime autônomo. Antes disso, o feminicídio ele era tido como uma qualificadora do crime de homicídio. Então era um homicídio qualificado quando você matava uma mulher pela condição de mulher, por ser mulher. Agora não, agora é um crime autônomo e é a maior pena do Código Penal. Tá? Então nós vamos falar só desse ponto aqui, vários vieses que vão te ajudar, tá certo? Primeiro deles, então, artigo 121, traz do caput a conduta que é matar alguém. Bom, primeiramente, é um crime de conduta livre. Como que eu posso matar alguém? O tipo penal nem fala, a lei não trouxe, porque há várias formas de você matar alguém. Você pode usar um objeto, você pode usar meios pelos quais você faça chegar no resultado, que é o quê? A cessação da vida humana. Pelo amor de Deus, atente a isso, porque hoje, em momentos de grande comoção, né, proteção à causa animal, o que eu acho fantástico, o que eu acho espetacular, acho imprescindível. Tenho meus animaizinhos, tenho 2 pets, eu gosto de cachorro, mas entenda, por mais que você goste, o crime de homicídio, ele é um crime que protege a vida humana. É óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, tá certo? Então, matar alguém é ter qualquer atitude, qualquer conduta que faça cessar a vida humana. E quando cessa a vida humana, Oscar? A vida humana cessa quando há a paralisação das atividades cerebrais, quando há a morte cerebral. Isso foi alterado em 97, tá certo? Através de uma legislação que tentava trazer uma regularização, uma regulamentação, melhor dizendo, sobre a questão da doação de órgãos. Então, como tinha que deixar o coração
funcionando, né, para ficar viável a retirada do órgão em condições de ser transplantado e tudo mais, ficava aquela coisa, nossa, mas o coração ainda está batendo, tudo bem que o cérebro parou, mas os órgãos ainda estão funcionando. Não. E aí é uma questão que se convenciona se utilizando o direito de questões ligadas à medicina. Quando o cérebro para, acabou a vida. Porque quem comanda as funções vitais no corpo, quem comanda o sistema digestivo, né? Sistema respiratório, sistema excretor, enfim, todos eles é o cérebro. Então, se o cérebro para de funcionar, acabou, já era. Beleza? Então, matar alguém, tirar a vida de um ser humano, ok? E aí nós seguimos. A pena de reclusão de 6 a 20 anos. Vamos falar do parágrafo 1º, que traz o seguinte. Causa diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O exemplo clássico que a doutrina vai trazer, que eu trago aqui para você e você vai ouvir de outros professores, né, que sempre ajuda a elucidar, não é o único caso, mas é o mais eficaz, é o caso do pai que mata o estuprador da filha, o homem que estuprou a filha ou a esposa, mas tem que ser uma situação temporal que seja logo após, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Domínio de violência, emoção. Você chega e pega aquela situação acontecendo, vai lá e mata o agressor, ok? Então não é crime, Oscar? É crime, mas o juiz fará o quê? A diminuição da pena. Oscar, e se ele esperar um pouco e voltar e matar? Aí é homicídio qualificado pela torpeza, que é a vingança, ok? Então veja como é importante nós verificamos os outros blocos falando sobre a excludente de ilicitude, né, que, por exemplo, a legítima defesa tem que ser logo após também. Se tiver um lapso temporal, ainda que curto, que o agente poderia ir embora, mas ele volta e efetua o disparo, esfaqueia quem injustamente lhe agrediu, já não se trata de legítima defesa, porque é só no momento ali que a lei fará a exclusão da ilicitude naquele exemplo. Aqui, não exclui o crime, vai responder pelo crime, mas será uma causa de diminuição de pena. E um outro exemplo muito claro aqui que fala do relevante valor social ou moral é quando uma pessoa mata, por exemplo, um traficante que fica ali aterrorizando os moradores, fica cobrando, digamos assim, para ficar transitando depois de um determinado horário, fica exigindo uma coisa de um, uma coisa de outro. É uma pessoa que traz um problema social, local, e aí a pessoa, banco justiceiro, vai lá e mata. Também não pode. A lei não exclui. Não é uma excludente de ilicitude. Mas é uma causa de diminuição de pena. Beleza? Vamos falar agora da qualificadora, aliás, das qualificadoras do homicídio. E o parágrafo 2º já traz. O homicídio é qualificado se ele é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. E aí a torpeza, há várias situações, que a lei não fala o que é torpeza, mas é quando o motivo é vil, é repugnante, é altamente reprovável, né? Vingança, ciúmes, ou mata porque a pessoa é uma travesti e a pessoa tem... Porque veja bem, antes de ter uma lei que protegia os homossexuais, as mulheres, já existia a questão da torpeza. Então, normalmente, quando o homicídio era praticado contra uma mulher, ou contra uma travesti, ou contra qualquer pessoa que tenha, que apresente a homossexualidade, não tinha uma lei específica, mas de qualquer forma era um motivo torpe, repugnante, matar alguém porque você não aceita a conduta sexual dela, tá certo? 2, por motivo fútil. É aquele motivo banal, aquele motivo que não pode nem falar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que numa brincadeira ali, numa festa de aniversário, alguém chama o outro de careca. Ou fica brincando que após os 40 anos ele vai ter impotência sexual, né? E começa aquelas brincadeiras estúpidas, de fato.
É uma brincadeira chata, de fato, se a pessoa não aceita, ela não é obrigada a gostar. Realmente, fala, você tá ficando broxa, você tá ficando impotente, sua mulher vai procurar outro. Ele não é obrigado a gostar. A esfera civil, inclusive, autoriza a busca de indenização por danos morais, tudo isso. Mas é desproporcional, mesmo que seja irritante esse tipo de brincadeira, imaginar que ele tem uma justificativa para tirar a vida dessa outra pessoa. Né? Então, seria uma qualificadora por motivo fútil. Ou porque perdeu no jogo de sinuca, não aceitou, perdeu no jogo de futebol, qualquer coisa que seja ridículo, banal, ok? Terceiro, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou um outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Ou seja, utilizando veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Tortura é uma coisa extremamente ampla, né? Há várias situações nas quais o agente criminoso ele pode praticar tortura. Não existe um manual da tortura. Não existe um rol taxativo de quais condutas podem ser prática de tortura. E o tipo penal ainda vai adiante. Ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Tá? Por quê? Qualquer outra forma de tirar a vida humana de forma cruel, especialmente, né, se resultar perigo comum. Muitas vezes o cara, para matar o José, ele explode um local público que deixa todo mundo vulnerável. Poderia ter matado muita gente porque ele queria matar uma pessoa. Ok? Qualificadora também. Oscar não matou ninguém. Mesmo assim, vai entrar na tentativa, tá certo? Nós já vimos isso no bloco anterior. Então, nesse caso, seria... Ele iniciou os atos executórios, ele colocou em prática o plano dele, né? Após os atos preparatórios, ele começou os atos executórios e o que acabou acontecendo? Simplesmente não deu certo, mas por motivos alheios à vontade do agente criminoso. 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Traição, né? Quando a pessoa, por exemplo, abusa da confiança, né? O cara é amigo, o cara é vizinho, ou seja, tem algum tipo de relacionamento ou algum ponto que tire a defesa da vítima. A vítima confiou e acabou sendo morta porque conhecia, ou porque conhecia alguém que conhecia, ou porque as circunstâncias ali davam uma tranquilidade de que aquilo não poderia acontecer. Emboscada, a pessoa fica esperando, né? A chamada tocaia, fica ali esperando de forma que quando a vítima passar, não haja possibilidade dela reagir. Dissimulação, né? Então, por exemplo, a pessoa pede para entrar falando que é de uma empresa de telefonia, porque precisa consertar um cabo, ou é da empresa de força e luz, entra lá uniformizado, a pessoa deixa achando que se trata realmente de alguém trabalhando naquela empresa, que precisa de entrar no imóvel, e quando entra, acaba ali matando a vítima. Ou que torne impossível a defesa do ofendido. É o fato que a denúncia do Ministério Público sempre traz, de inopino, do nada, de susto. Você está ali conversando, para uma moto, atira, não deu tempo nem de reação, ou atira pelas costas, tá certo? Inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém viu o agente criminoso roubando. É uma testemunha, ele quer ir lá queimar o arquivo. É uma queima de arquivo. Ele vai lá e mata para ocultar aquele outro, que é o roubo, tá certo? É uma qualificadora que está descrita no inciso 5 do parágrafo 2º. Nesses casos, a reclusão já vai de 12 a 30 anos, beleza? Então, veja, se no CAPT a reclusão é de 6 a 20, na qualificadora já vai de 12 a 30, aumenta pra caramba, muito, né? Aumenta muito. E agora, o feminicídio, que seria já a partir do artigo 6º, foi revogado. Por quê? Porque a Lei 14.994 de 2024, né, no final do ano passado, ela revogou esse inciso porque tornou uma lei autônoma e criou a figura do 121A, ok? Agora nós vamos falar do inciso 7º, que fala:
quando é praticado contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, e aí você, obviamente, terá que fazer leitura, que fala dos agentes de segurança pública e dos agentes das Forças Armadas, né, dos integrantes das Forças Armadas. Agentes de segurança pública, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Ferroviária e todos aqueles descritos claramente no artigo. Há muitas críticas a esse dispositivo, né? Porque não inclui várias pessoas, como, por exemplo, o juiz e o promotor, né? Então, se você matar os guardas civis municipais, também existe uma questão a respeito, mas seria, basicamente, os agentes de segurança pública ou os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército ou Aeronáutica, beleza? No exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. É uma lei muito recente, né, que é a 15.134 de 2025. Então eu sempre acho importante, quando a lei é atualíssima e ela é relevante, fica ligado, porque a chance de cair é grande, beleza? B, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, que trata os artigos 131 e 132 da Constituição Federal. Ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade até 3º grau, em razão dessa condição. Na lei original, em 2015, não tinha essas figuras. A lei de 2025 vem e insere membro do Poder Judiciário, que aí é o juiz, o MP, Defensoria Pública, Advocacia Pública. Oscar, cadê o advogado sem ser da Advocacia Pública? Fonfon, né? Como dizia minha filha na escolinha quando ela era criança, fonfon, já era, perdeu. Advogado não foi contemplado. Sim, então tudo bem, se matar o advogado no exercício da função ou em decorrência dela, tá tranquilo, não tenha a qualificadora. Oscar, pode ter outra qualificadora? Pode, dá para encaixar lá no motivo torpe, é verdade. Lembra que eu falei do motivo torpe? Porque matei o advogado porque eu não gostei dele não ter conseguido o habeas corpus em meu favor e, logicamente, não depende do advogado. Vou lá e mato o advogado. Não tem essa previsão aqui na linha B que eu acabei de ler, mas tem a previsão do homicídio praticado por motivo torpe. Bom, nesse caso, evidentemente, nós teremos uma qualificadora, mas o fato é que foi um desprestígio não constar a advocacia. Com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menor de 14 anos. Nas dependências de instituição de ensino. Por quê houve essa alteração? Por causa dessas ondas de ataques nas escolas, né? Desses malucos que pulavam dentro das escolas e matavam. Então, veja, a lei vai se tentando, né, se amoldar ao que vai acontecendo, né? Ninguém imaginaria uma cena terrível como essa, que as crianças estão brincando ali, de repente pulam louco por causa de um jogo de computador e fez uma aposta que ia matar não sei quantas crianças ou adolescentes. Mas a lei vem e agora colocou essa figura, que vai de 12 a 30 anos, que quando o homicídio é praticado contra menor de 14 anos dentro das dependências de instituição de ensino, também é uma lei atual, também deve ficar atento, porque a chance de cair é muito grande. O homicídio praticado contra menor de 14 anos é aumentado de 1/3 até metade se a vítima com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Ou seja, além de ser menor de 14 anos, ela ainda tem alguma coisa que deixa ela ainda mais vulnerável, seja ela do ponto de vista físico ou psíquico, tá certo? 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Pastor, padre, treinador de futebol, beleza? Inciso 3º, 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada, ou seja, escolinha, né? Parágrafo 2º, C. A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é
pessoa com deficiência ou doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso segundo, 2/3 o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, cônjuge, companheiro, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro meio tem autoridade sobre ela ou ainda se é professor ou funcionário da instituição de ensino. Então veja, no inciso anterior, a lei foi um pouco abrangente, ou de qualquer forma exerça ascendência sobre ela, um poder sobre a vítima. Aqui não, aqui foi claro, mencionou o professor ou funcionário da instituição de ensino, diretor, por exemplo, o inspetor de alunos, alguma coisa assim. Tá? Oscar, o que você acha? Eu acho que a chance de cair pelo menos uma questão disso é muito grande. Fica ligado, beleza? Não vamos falar aqui do homicídio culposo, porque, por óbvio, o homicídio culposo, você já conhece a questão da culpa e falamos um pouco quando falamos da parte geral. A culpa, ela é imputada ao agente que produz o resultado, mas não tinha intenção de produzi-lo. Porém, ele agiu com negligência, com imperícia ou com imprudência. É o agente que produz o resultado pela inobservância das condições que poderiam evitar. Tá certo? É o caso, por exemplo, de um médico. Um médico não pode falar, nossa, quem nunca errou? O médico não pode errar. O médico estudou numa faculdade de medicina, pode ter feito residência, ele faz aquilo diariamente. Alguns erros não são perdoáveis, ainda que ele não tenha intenção de praticar alguma conduta que gere dano ao paciente. Erros de algumas espécies, né? Por exemplo, esquecer bisturi, esquecer a gás, esquecer sabe lá o que, dentro da pessoa. Como que esquece um objeto dentro do ser humano durante a cirurgia? Tá certo? Então responde pelo homicídio culposo quem não observa e age com negligência, imperícia ou imprudência. Agora nós vamos falar do feminicídio, que está lá, é a novidade no momento, no artigo 121A, que se tornou um crime autônomo. E diz o seguinte: matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena, reclusão de 20 a 40 anos. Começa nos 20. Então, meu amigo, se você estiver pensando em fazer alguma coisa contra uma mulher, vai embora, que é melhor. Porque sua pena vai começar de 20 anos. Entre 20 e 40, o juiz fixa a pena base. Tá? Então, vai apodrecer na cadeia. Mas um dia sai. Mas não vai... se sair, vai sair em pedaços, né? Vão ter que juntar você de tão velho que você vai estar. Beleza? Então, matar a mulher por razões de condição do sexo feminino, reclusão de 20 a 40 anos. Parágrafo 1º. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Parênteses. É uma situação que envolve Maria da Penha, qualquer uma daquelas condições ali que se encaixe na Lei 11.340 de 2006, já entra no inciso 1º. Inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. É quando o agente criminoso, ele despreza aquela vítima pelo fato dela ser mulher. É como se a mulher valesse menos. É como se o bem jurídico tutelado vida fosse uma vida menos importante daquela mulher por ser mulher. Tá? Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado. Então veja bem. No caput, nós já estamos falando de 20 a 40 anos. E ainda agora nós vamos verificar situações de aumento de 1/3. Quando? Primeiro, durante a gestação, nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Ou seja, a vítima tem que ser mulher e, se além de ser mulher, ela estiver nos 3 meses seguintes ao parto, a ter dado à luz, o agente criminoso vai ter sua pena base fixada de 20 a 40 anos e, na caso de aumento de pena, vai aumentar de 1/3 até a metade. Se o juiz quiser aumentar a metade, é como se ele tivesse, por exemplo, fixado
30 anos como pena base, e não se verificando as qualificadoras, evidentemente, na terceira fase, o juiz vai e aumenta metade. Então, se já tinha fixado em 30 anos, o juiz vai e aumenta mais 15 anos. De cara, já tomou 45 anos. Tá certo? Inciso segundo, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretam condição limitante, ou de vulnerabilidade física ou mental. Veja bem, pessoa menor de 14 anos. Não existe nenhuma condição excepcional no caso concreto que mude isso. Nós vamos ver isso muito quando nós formos falar do estupro de vulnerável. Ah, mas a criança tinha 14 anos, tinha 13 anos, 14 anos incompleto, né? Mas se você visse o tamanho do menino, aliás, da moça, né, nesse caso aqui, da menina, ninguém falava, era um mulherão, tinha todo um jeito, não importa. A lei adotou o critério etário, tá? Cronológico. Então, se é menor de 14 anos, já entra nessa condição do aumento de 1/3 até a metade. Ou de 60 anos, mesma coisa, é um critério etário, não importa se o tiozão com 62 anos tá mais bonito que você, com a barriga chapada e luta jiu-jitsu. Corre na São Silvestre. Tem 60 anos, é protegido por lei. Ah, não acho justo. Ninguém perguntou nada pra você. Ninguém tá pedindo sua opinião, nem a minha. Beleza? A lei fala que 60 anos é idoso. O cara pode ser um campeão de triatlon. É vulnerável. Tá bom? Numa aula especial a gente fala por que a lei escolheu agir dessa maneira tão rigorosa, e você vai entender. Mas, por hora, agrave isso. Pode ser que o enunciado, se for trazer isso, já fale da idade da vítima. Falou a idade da vítima, não é um detalhe. Pode ficar ligado. Tem informação importante ali. 3. Na presença física ou virtual, veja, estamos no mundo da informatização, das IAs. Então, claro que a lei precisava urgentemente atualizar isso mesmo. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Ok? Pratica contra a vítima mulher que está online com o filho ou com o pai da vítima. Então, mesmo sendo virtual, porque hoje essa é uma condição que não é rara, ela é quase que a regra. Né? Então a lei vem e contempla, que não é só fisicamente. Esse aumento incidirá nessa circunstância. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas no inciso 1, 2, 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que eu acabei de falar com vocês. Inciso 5º, nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 5 e 8, aliás, do parágrafo 2º do 121. Tá? Vamos falar ainda no parágrafo 3º sobre a coautoria no crime de feminicídio. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstos no parágrafo 1º desse artigo. E que diz o parágrafo 1º? Que considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Tá? Então, veja bem, se comunicam ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º desse artigo, você vai fazer uma comparação. Você tem que se ligar que é o seguinte, né? Hoje, existe uma questão onde existe a identidade de gênero. Existe hoje a situação da transexualidade. Ou seja, o transexual, a pessoa que nasceu com características de gênero, mas ele não se reconhece como tal. Então, nasceu como homem, no gênero masculino, mas ele hoje, inclusive por ação transitada em julgado na justiça, fez a alteração do registro civil, colocou um nome que ele escolheu feminino, se identifica como mulher, se veste como mulher, fez, por exemplo, a cirurgia de mudança de sexo,
ok? Então veja, fica ligado nesses pontos que é nessas circunstâncias que provavelmente será exigido na sua prova. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Também teve uma alteração um tanto quanto recente, né? Muito embora seja de 2019, mas como nós estamos falando de um código de 1940, qualquer alteração que tenha aí 6 anos ainda é nova, né? E diz o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se, a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Induzir. Se você quiser até anotar aí, qual a diferença? Induzir é criar uma ideia até então inexistente. A vítima ela não estava pensando em se matar, em suicidar. Mas você, agente criminoso, claro, o agente criminoso vai lá e coloca essa ideia na cabeça da vítima. Fala, cara, toma outro chifre. Pô, cara, essa vida não é pra você, meu amigo. Terceiro chifre, pode pedir música no Fantástico. Para com isso, cara. Você tem que dar um fim na sua vida. E eu tô endividado, cara, para de sofrer. Por que você não faz tal coisa? Ele pega alguém que não estava pensando em se suicidar, vai lá e induz. Instigar é pegar uma ideia já pré-existente e fomentar. E colocar lenha na fogueira. É você ficar ali fermentando uma ideia que a pessoa já tinha. Então, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação. Tá? Há alguns anos, lamentavelmente, ocorreu esses episódios também por um jogo, também pela internet, não sei se vocês se lembram, onde os jovens tinham que se automutilar, cortar partes do corpo, se machucar, tirar pedaços da pele, enfim. Então, foi ampliado essa questão, porque antes não estava no texto original, né? No texto de 1940. Por quê? Porque são situações que têm que se moldar. Muitas vezes não há instigação ou a indução ao suicídio, mas sim à automutilação. Ou prestar-lhe auxílio material. É a pessoa que não instigou, não induziu, mas está levando o banquinho e a corda. Falou, cara, eu não sei de nada, mas eu sou seu amigo, eu vou te ajudar. Tá aqui o banquinho, tá aqui a corda, prazer conhecer, vou cuidar da minha vida. Prestou auxílio material, tá certo? Você quer a arma para você se matar, eu vou comprar a arma para você. Você quer o veneno, eu vou lá comprar. Eu não tenho nada a ver com isso, mas se você tá querendo, eu vou respeitar a sua vontade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129, que fala do crime de lesão corporal. Pena reclusão de 1 a 3 anos. E, parágrafo 2º, se o suicídio se consuma ou da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos, tá? Então, são duas circunstâncias. A primeira a pessoa não consegue se matar, mas fica alguma lesão grave, tá? Ou seja, permanente, incapaz por mais de 30 dias, aliás, incapaz por mais de 30 dias, das suas funções habituais, e assim por diante. Ou então, se o suicídio acaba rolando mesmo, infelizmente, ou se a pessoa se automutila, só queria se automutilar, mas acaba morrendo, também entra na qualificadora, né, de 2 a 6 anos. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Você começa a incitar alguém a induzir ou instigar alguém a se suicidar porque você quer a herança, ou porque você tem ciúmes do seu irmão, do seu amigo, ou porque você quer o cargo dele na empresa, por exemplo. Inciso 2º, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. É uma pessoa tetraplégica, paraplégica, é uma pessoa cadeirante, ou tenha qualquer outra forma ali que depois que estiver em cima da cadeirinha com a corda no pescoço não tenha como mudar de ideia, enfim. Parágrafo 4º, a pena aumentar até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Aqueles loucos que ligam a live lá para se matar ao vivo.
Parágrafo 5º. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. O pessoal, ele começa a fazer isso em massa, ele monta um grupo para falar sobre isso. Tá? Tem gente, eu sei que pode parecer doentio, e né? Mas pode parecer impossível que alguém seja tão doente a esse ponto de ficar fomentando a depressão e falando sobre suicídio. Existem músicas, inclusive, que falam sobre suicídio, né? Internacionais, nacionais, vocês vão acabar notando isso. Então, incide também a tipo penal nesse caso. Parágrafo 6º. Se o crime que tratava o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do 129, tá certo? Que é o crime, o 129 de lesão corporal, e o parágrafo 2º é a qualificadora. Se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo é cometido contra menor de 14 ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos moldes do artigo 121, beleza? Ou seja, se acabou morrendo pelo suicídio ou a automutilação gerou a morte e foi praticado contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o discernimento, beleza? Aí vai responder pelo crime do homicídio, nos termos do artigo 121 que nós acabamos de ver, né? O crime anterior. Muito bem, vamos seguir aí, falando do próximo artigo que fala do infanticídio. Infanticídio, que diz o seguinte no artigo 123, no caput: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. O estado puerperal, ele é um período logo após o parto. Então, primeiramente, quem pode praticar esse crime, a rigor, seria a parturiente. A parturiente, ou seja, aquela que está em estado de parto, né, em situação de dar à luz, ou acabou de dar. A lei não traz qual é a quantidade de tempo em que a mulher fica naquele estado, em que a mulher pode, de uma maneira irracional, evidentemente, sem o necessário discernimento, em decorrência do parto, intentar contra a vida do próprio filho que acabou de nascer, tá? Detenção de 2 a 6 anos. Vamos falar agora, meus amigos, sobre o crime de aborto, né? São várias modalidades aí. Vamos começar do artigo 124, que fala do autoaborto, né? Que é o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. E diz o seguinte: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Detenção de 1 a 3 anos. Veja, existe aqui uma ressalva no código, né, sobre a DPF 54, que trouxe, na ocasião, inclusive, o atual ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Barroso. Ele era advogado e ele que defendeu essa tese como advogado e acabou sendo aprovada, né, que quando for feito o aborto de feto anencéfalo, né, ou seja, que não tem a massa encefálica e, consequentemente, não há viabilidade de vida. Então, se a vida acaba com as atividades cerebrais sendo interrompidas, evidentemente, se não há cérebro, nem vida há. Basicamente, é essa a ideia, né? Então, não há viabilidade da vida extrauterina. Mesmo que a gestação vá até o final, não há possibilidade, né? Então, depois de uma acirrada votação e debates e tudo mais, hoje não há mais a punição quando o autoaborto é praticado, né, ou praticado com consentimento da gestante, quando se tratar de feto anencéfalo. Ok? Mas é uma pena relativamente leve, né, porque o legislador buscou punir, porém ser um pouco mais brando pela questão humanística, né? Assim que a doutrina fala, o caráter humanístico. A mulher praticou aborto em si mesma, mas, por outro lado, imagine como fica a mulher, em que condições que ela fez isso. Vai responder criminalmente? Vai. Mas, por outro lado, imagine
ela ter tido a atitude, né, de se perfurar com uma agulha de tricô, tomar um remédio forte que expelisse o feto, enfim. É um crime punido com detenção de 1 a 3 anos, ou seja, não vai presa por conta disso. O aborto provocado por terceiro vai estar no artigo seguinte, no 125, que fala que é o provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Veja, quem pratica esse crime é o terceiro que, não respeitando a vontade da gestante, mesmo assim pratica o aborto. Acontece muito em clínicas clandestinas, né? A gente vê nos casos reais, né, do dia a dia da advocacia criminal, a gente acaba tendo contato, principalmente em clínicas clandestinas, e quando muitas vezes os pais não aceitam, né? Os pais não aceitam que a filha engravidou, ou a gestação, né, existe um filme, inclusive, se você quiser assistir hoje à noite, antes de dormir para fazer a prova, para você dar uma relaxada, existe um filme chamado O Lobo Atrás da Porta. O Lobo Atrás da Porta, com atores fantásticos, né? O Milen Cortaz, a Leandra Leal, que fala basicamente, né, de uma pessoa que entra numa relação extraconjugal e a amante acaba engravidando e aí, né, sem querer fazer spoiler, ele realmente a obriga a praticar um aborto, né, contra a vontade dela. Então, veja bem, seria justamente essa situação onde o terceiro provoca o aborto sem o consentimento da gestante. Artigo 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos, ou seja, o terceiro também responde, mas é uma pena mais leve, porque a gestante consentiu. E o parágrafo único, aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Ou seja, provocar aborto com consentimento da gestante é de reclusão de 1 a 4 anos. Mas se a gestante consentiu, mas ela é menor de 14 anos, não sabe o que está fazendo, ou foi uma situação fraudulenta, o médico vai atender ali falando que vai fazer um determinado procedimento, até em favor da gestação, e acaba praticando um aborto, né? Ministra algum medicamento e ela achando que está tomando uma coisa para fazer bem e acaba muitas vezes gerando um aborto. Nesse caso, vai se aplicar a pena do artigo 125, que é de 3 a 10 anos. Ok? E a qualificadora do artigo 127 fala dessas figuras quando as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, como, por exemplo, algumas perdem algum órgão, né, quando é feito o aborto e de uma forma clandestina, e ela acaba perdendo muitas vezes o útero. Ela acaba perdendo o útero, tem que tirar o útero. E são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte, ela acaba morrendo. Então, além dela não ter sido, ela não ter autorizado que lhe praticassem, que contra si praticassem um aborto, ou se ela consentiu, mas é menor de 14 anos, ou uma daquelas situações do parágrafo único, então, nesse caso, vai aplicar a pena, mas vai ter um aumento de 1/3, beleza? E não se pune o aborto praticado por médico. E, novamente, volta a falar da DPF 54, que tratou do feto anencéfalo. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, quando fica aquela questão, né? Ou salva a gestante ou salva o feto. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando ela for incapaz, o seu representante legal, tá certo? Nesse caso, é chamado de aborto necessário e não haverá a responsabilização penal. Muito bem, vamos para o próximo artigo, que é importantíssimo também, já entramos no capítulo 2, sobre as lesões corporais, né? E nós vamos falar da lesão corporal que está no artigo 129, que fala o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Pura e simplesmente a lesão corporal. Veja, o tipo penal não chama de natureza leve, mas como tem, posteriormente,
a de natureza grave e gravíssima, né, convencionou-se chamar essa primeira figura do artigo 129 de lesão corporal de natureza leve. Por quê? Porque não traz outras condições que nós vamos verificar nos próximos, tá? Então, a pena é bem levinha, detenção de 3 meses a 1 ano. A lesão corporal de natureza grave, ela sim será considerada quando resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, vamos supor que o indivíduo, o agente criminoso, se insurge contra outro, o agride e acaba quebrando a perna da vítima. E a vítima demora ali 40 dias para voltar a andar, para trabalhar, para levar os filhos na escola, ou seja, tudo aquilo que ela fazia, tendo deslocamento normal, por conta daquela lesão corporal, ela fica por mais de 30 dias sem fazer. Nesse caso, já entra na lesão corporal de natureza grave, ok? Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2º, perigo de vida, ou seja, não morreu, mas poderia ter morrido, tá? Você acabou batendo na pessoa, ela teve um traumatismo craniano, lógico, o texto aqui está com perigo de vida, hoje em dia nós sabemos que o correto é dizer perigo de morte, ok? Mas vocês entenderam o que quer dizer, né? Antigamente falava perigo de vida e é o que está no texto, mas quando a pessoa corre um risco de morrer, então ela vai para a UTI e acaba não morrendo, mas só o fato de ter passado no vale da sombra da morte ali, né? Já está com a senha na mão, Jesus prestes a apertar o botão e acabou no hino, aquilo lá já entra no inciso 2º e, consequentemente, encararia ali, né, a lesão corporal de natureza grave. 3º, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou seja, não movimenta mais o dedo ou não movimenta mais a perna como antes, tá certo? Existe ali uma perda funcional. E, inciso 4º, aceleração de parto. Vamos supor que não ficou um arranhão, não aconteceu nada aparentemente à gestante, mas a criança acaba nascendo antes do período que era previsto. Então, nesse caso, sim, já entra na natureza grave. A criança acaba nascendo com 7 meses porque a gestante foi agredida, tá certo? Reclusão de 1 a 5 anos. Vamos continuar agora, o parágrafo 2º vai falar o seguinte. Também nas situações onde gera incapacidade permanente por trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, né? Quando a pessoa, por exemplo, ela perde ali a mobilidade do que ela fazia normalmente, deformidade permanente, ou seja, fica ali no rosto, em alguma situação, quando você olhar, vai estar sempre uma cicatriz, uma marca, alguma coisa que fique evidente. Ou o aborto, reclusão de 2 a 8 anos, tá certo? E lesão corporal seguida de morte, parágrafo 3º, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Reclusão de 4 a 12 anos. Veja, é o famoso crime préter-doloso, dolo no início e culpa no resultado. Dolo de praticar a lesão corporal, mas tem culpa no resultado. Eu bati, eu queria só lesionar, mas acabou matando. Nesse caso, resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que a gente não quis. É muito tênue essa questão no caso concreto, né? É muito comum quando briga depois de boate, de festa, a pessoa tá ali, tá agredindo, e quando a pessoa já cai desfalecida no chão, o indivíduo vai e continua chutando a cabeça. Fala, eu só queria lesionar, eu não assumi o risco. Não. Quando a pessoa já estava sem oferecer resistência, caída, e você optou por chutar um local vital, que é a cabeça, né? Todo mundo sabe que a cabeça é o ponto máximo ali do corpo humano, né? Então, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que ele não quis o resultado. Então, veja, conforme for a lesão corporal e acabar resultando em morte, pode entrar no dolo eventual e vai para júri popular, ou vai entrar na lesão corporal seguida de morte, que é de reclusão de 4 a 12 anos. Mesmo assim, com certeza é melhor pro agente, claro, né?
vai ser mais brando, porque apesar de ser de reclusão de 4 a 12, no homicídio simples já começa com 6 e normalmente nessas circunstâncias entra a qualificadora, vai lá para cima, tá certo? E, o mais importante, aqui é julgado por juiz togado, lá é julgado pelo júri popular, ou seja, por 7 pessoas que vão formar o conselho de sentença, a chapa vai esquentar. Beleza? Vamos verificar aqui as causas de diminuição de pena na lesão corporal. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, igual homicídio, lembra que nós vimos? Ou sob domínio de violenta emoção, né? Chegou lá, pegou o Ricardão na cama trabalhando, né? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. O juiz não sendo graves as lesões, ou seja, só se aplica aqui a lesão corporal leve. O juiz não sendo graves as lesões pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis, que equivale exatamente, só Deus sabe quanto, eu não sei, né? Porque isso daqui é da época do século XVIII, né? Essa redação aqui. Aí você vai ter que fazer a conversão, o juiz vai ter que fazer a conversão para quanto seria isso em reais hoje, né? Inciso 1º, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior e se as lesões são recíprocas, ou seja, me machucou, mas o cara também saiu machucado, né? Existe ali uma troca de agressões, saíram na porrada, todo mundo bateu em todo mundo, tá certo? Nesse caso, o juiz pode substituir a pena de detenção pela pena de multa, tá certo? Vai pagar. Vai ter um prejuízo financeiro, né? Vamos para a lesão corporal culposa, que diz o seguinte: se a lesão é culposa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. É muito comum em acidente de veículo. Tá? Acabou lesionando a pessoa, mas foi uma inobservância, sem querer, querendo. Eu não observei, passei na placa par e bati, gerei a lesão corporal, mas jamais eu quis o resultado e nem assumi risco nenhum, né? Eu estava distraído ali, conversando, e é o que aconteceu. Beleza? E uma causa de aumento de pena que aumenta de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4 e 6º do 121. E aplica-se a lesão culposa disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Beleza? Agora o que eu vou falar é do parágrafo 9º e eu recomendo que você fique atento. Por quê? Porque nós vamos falar de Lei Maria da Penha. Lesão corporal na Lei Maria da Penha. Sempre é importante. Apareceu falando de Lei Maria da Penha, se liga, a chance de cair é grande. Diz o seguinte: se a lesão for praticada contra ascendente, papai, mamãe, né? Vovô, vovó. Descendente, filhos, netos, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Reclusão de 2 a 5 anos, tá? Então, são circunstâncias trazidas aí pela alteração, tanto da Lei 10.886 de 2024, mas também pela Lei Maria da Penha, tá? Então, se a lesão corporal for praticada nessas circunstâncias, bateu na mulher, bateu na irmã, alguma coisa assim, não vai ser beneficiado por situações, ainda que a lesão seja leve. Veja, aqui não traz uma condição da extensão da lesão. Não foi gravíssima, não deixou por mais de 30 dias sem a prática das atividades habituais, percebe? Nada do que nós lemos anteriormente, mas só o fato de ser praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, com quem conviveu, com quem tem relações domésticas, coabitação, hospitalidade. Né? Hospitalidade, puxa, recebi meu primo para ficar uns dias aqui, tá tentando mudar para minha cidade, o cara vem e quebra todo mundo na porrada. Gera lesão corporal. Leve, não importa. Como entra no parágrafo 9º, entra aqui reclusão de 2 a 5 anos. Então, o legislador optou por privilegiar algumas situações, algumas condições, independente do tipo de lesão. Beleza? Muito bem. Parágrafo 10.
Nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º desse artigo, as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, que nós acabamos de ver, e aumenta-se de 1/3. Beleza? Bom, vamos seguir aqui, porque é muita hipótese, e aí eu acho que o que era mais importante, nós já verificamos aqui, e nós podemos agora falar de outro crime que cai muito. Nós vamos cair aqui já para os crimes. Agora nós vamos falar dos crimes contra a honra. Veja, se é uma coisa que faz confusão até no meio jurídico, é a diferenciação entre os crimes contra a honra, que são os crimes de calúnia, difamação e injúria. Calúnia, difamação e injúria. É importante que você saiba, mas acima de tudo, vou passar para vocês uma situação aqui que provavelmente seja exigida na prova de vocês, que é a qualificadora do artigo 141, inciso 3º. Mas vamos lá. Primeiro nós vamos entender o que é a calúnia. Artigo 138 diz que caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. E é punível a calúnia contra os mortos. Veja bem, caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato definido como crime. Primeiro, tem que ser falso. Não pode ser uma coisa que é verdade. Fulano é um estelionatário e o cara é condenado por estelionato, então é falsamente. Ok? Segundo, o fato tem que ser crime e tem que ser específico. Isso é muito importante, porque lá na injúria nós vamos ver que se você chamar o cara seu ladrão, isso é injúria, não é o crime de calúnia. Você fala assim, Oscar, mas você acabou de ler que é uma imputação falsa, mas ladrão, você não fala que roubou, nem de quem roubou, nem quando roubou. Percebe? Aqui eu estou dando uma definição ao tipo penal específica. Fulano é ladrão porque quando ele era jovem, quando ele era mais jovem, ele roubou uma joalheria. Bom, agora eu fui específico. Esse crime é o crime de calúnia. Se eu chamá-lo de ladrão, não. Muito embora ladrão se refira à questão do roubo, do furto, dos crimes contra o patrimônio, a subtração no modo geral, mas não teve nada específico, percebe? Então, caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato definido como crime é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza? E uma coisa importante, exceção da verdade. O único crime contra a honra que admite exceção da verdade é a calúnia. O que é a exceção da verdade? Eu que caluniei, aliás, que estou sendo acusado de caluniar, eu posso provar que o que eu falei é verdade. Você me chamou de estuprador. Bom, já que você quis me acusar de calúnia, estou aqui comprovando que você respondeu pelo crime de estupro e foi condenado, inclusive. Mais alguma coisa?